Então tá, Indiado, vamos fazer um vídeo aí sobre, mais uma vez, sobre volume, tá? Vou botar nos 5 minutos aí para vocês. 5 minutos fica um stop um pouquinho menor que nos 10 minutos, tá? Porque tá dando até nos 5 minutos aqui, qualquer candlezinho pequenininho desse aqui tem aí, ó, 100 pontos, 200 pontos de stop. Então já fica muito caro, né? Tá? Vamos lá, então. O que para mim tem? Para mim tem 3 tipos de volume, tá? Como assim 3 tipos de volume? Na verdade, volume é um indicador de volume aqui. Tá? Que tu deixa aqui é um volume referente à quantidade de negócio naquele período de tempo. Tá? Como assim 3 tipos de volume? O volume de ignição, tá? Então, uma explosão de volume para poder dar uma ignição no movimento. Tá? Aqui, na verdade, ó. Ignição, só que voltou até o topo dele, que também é aquele fundo ali, para dar uma ignição no movimento. Um volume de exaustão, isso aqui é um volume de exaustão, tá? Depois eu explico direitinho, só que eu estou explicando o que eu entendo sobre os 3 tipos de volume. Tá? Um volume de exaustão e também que é volume de rompimento. O que é volume de rompimento? É um volume que forma para romper algum topo ou algum fundo. Vamos marcar topo do fundo aqui, o que é o fundo. Outra ponta. Dá um exemplo de volume de rompimento. Aqui também tem um fundo. Tá? Vou pegar este candle aqui, ó, além de ser um volume, é um volume de rompimento também. Para mim, além de ser um volume de ignição, mesmo já tendo caindo aqui, tá? Tanto que a volta foi no pullback naquele rompimento daquele fundo ali. Ah, mas todo rompimento vai ter um aumento de volume. Olha aqui esse brancozinho aqui, ó. Brancozinho é meio chato de falar, né? É foda de falar brancozinho. Vamos lá. Isso aqui é um aumento de volume, né? Tá? Esse candle aqui, ó, no volume. Aqui embaixo, tá? Não tô com a mãozinha, mas aqui embaixo, ó, no volume. Aumentou o volume. Tanto que essa barra de volume aqui é maior que 1, 2, 3, 4, 5, claro que todas, na verdade aqui, né? Só perde para aquela lá de cima. Tá? E é um volume de rompimento. Ah, então vai romper, vai cair. Não, ele pode ser um falso rompimento. Assim como lá em cima poderia ser um falso rompimento também, essa barra grande. Tá? Então, para exemplificar os tipos de volume que tem. Então, tem tipo de volume de ignição, de exaustão e para romper. Para romper não quer dizer que vai seguir, tá? Pode voltar. O de rompimento pode ser de exaustão ou de ignição também. Aqui é um rompimento de exaustão e aqui é um rompimento de ignição. Ah, mas o que isso influencia? Não influencia em porra nenhuma, só para te decorar nomezinho que não serve para nada. Só para te verificar o que o movimento pode fazer. Ele pode fazer um rompimento com volume para dar uma ignição, ou pode dar um rompimento com volume para dar uma exaustão, apenas isso. Tá, e como que a gente analisa o volume, o que isso vai interferir, né? Procurem discrepâncias. O que é discrepância? Isso aqui é uma discrepância, olha só, um aumento de volume do nada, tá? Aqui, ó. Ah, então eu vou entrar aonde que eu entro? Não existe receita de bolo, pessoal, não existe, tem vários conjunção de fatores, tá? Não existe aumentou o volume, eu entro no tanto por cento dele, eu entro não sei o que. Tem que olhar toda uma situação. 5 minutos é ruim de analisar. Tá, aquilo que eu falo, primeira coisa tem que trabalhar o preço, o restante das outras coisas, indicadores, média, pivot point, até o próprio volume, são apenas para te ter uma junção de fatores aonde tu vai ter uma probabilidade de movimento para o lado que tu espera mais assertiva, apenas isso. Tá? Uma junção de fatores, não existe receita de bolo, aumenta o volume com essa discrepância, tu vai entrar no 38% e vai dar o não existe isso. Tá? Aumenta o volume com discrepância, tu vai entrar no 38% e vai dar não existe isso. Primeiramente, tu tem que ver a análise do preço. O restante, qualquer indicador que tenha milhões de indicadores, apenas vão te indicar alguma coisa. A probabilidade de ir para um lado, a soma de várias probabilidades que tu tem vai ser a tua tomada de decisão para ver até onde vai. Tá, mas vamos lá, o assunto é
como é que a gente pode fazer com o volume, tá? Que o volume deu uma discrepância no início do dia, rompendo uma LTB. Sempre fiquem traçando LTBs curtinhas, LTAs curtinhas, tá? Nos 5 minutos é difícil de a gente ver o que é aquela LTB a LTA que eu já tinha traçado. Então tracem, tá? Deixem traçada na tela, já vai te ajudar, tá? Aqui bateu na L, bateu na LTA, perdendo a LTB com volume, tá? O que normalmente se faz? Na verdade, normalmente se espera romper aquele topo ali, fazer pullback, para poder um candlezinho pequenininho, tipo esse aqui, para poder comprar e seguir o volume, tá? Mas esse volume aqui tem que entender o que? Tem um outro topinho aqui, tem que analisar toda a situação, tá? Não existe só aquele topo ali, tá? Existe esse topo aqui também. O volume foi até onde? Aquele candle, até aquele topo. O próximo. Se o próximo fosse um volume maior, seria um volume de rejeição daquele preço ali. Poderia até dar uma tenteada na venda aqui, com stop ali em cima. O próximo não tem volume. Por isso tem que estar analisando. Então o que vai se confirmar é a compra daqui. Pode ser. Só que daí tu tem que analisar o que? Tu tem que esperar. Faz a FIBO só do candle de volume, tá? Analisa essa situação. Vou entrar no 38 e vai lá no alvo, tanto que foi, tá? Por coincidência, mas como é que tu vai tomar a tua decisão? Zona de pullback do volume, tá? Até o 38, aquela zona ali. Em 1,50 e 38. Quanto mais coisas tu estiver te protegendo, aqui estivesse com topo ali, na verdade tem um topo ali. Aqui, ó. Analisar, tá, pessoal? Se vocês verem topo aqui, ó, topo, fundo, tá? Aqui, topo, fundo. Fiquem olhando, botando essas linhas, vai ficar cheio de linha, tá? Não sabe o que é, mas na verdade não precisa botar linha, né? Bota essas linhas mais longas aqui, que no gráfico tu vai estar enxergando. Tá? É um fundo daquele topo ali. Deu um candle pequenininho, chumbreguinha, com volume. O que é com volume? O volume está baixo. Ele não está baixo, ele aumentou o volume aqui. Tá? O que tu pode fazer para ter um stop mínimo? Tá? A tendência está de alta, não está fazendo fundos mais altos, então tu vai procurar o que compra. Deu um candle de volume, voltou no 38% dele, batendo naquele topinho ali. Qual é a entrada? Entrada aqui, com stop aqui, 100 pontos. Qual é meu alvo para cima? Primeiramente, o alvo para cima é o alvo do candle que tem apenas o candle que fez o volume, apenas ele. É de 5 minutos, vai dar alvo para cima um pouquinho? Vai. Por que vai dar alvo para cima um pouquinho? 150 dele, alvo no Marconde? Porque pode fazer aqui, ó. Pode fazer um topo duplo, um falso rompimento naquele topinho ali. Por isso que eu digo, o ideal é o candle de volume romper, fazer pullback naquele topo, tá? Para seguir o caminho. Que na verdade isso aqui foi um rompe topo, pullback no topo, só que daquele topo ali, ó. Entenderam? Na verdade se confirmou o candle de volume rompendo aquele topo ali. É um topinho pequenininho? Não é um topo insignificante? Não, mas é um candle de volume onde rompeu aquele topinho, foi até o outro topo, voltou naquele topinho, deu um candle minúsculo, tá? Para quê? Para ir lá para aquele outro topo. Cacete. Vocês entenderam aqui nesse topo? Para quê? Para ir no alvo desse candle aqui. Se rompesse e digamos que rompesse e fosse nos 200%, caísse aqui nesse topo, desse um candle pequenininho, também com volume, para ir nos outros alvos continuar a tendência. Daí faria qual FIBO? Primeiramente faz a FIBO do menor, depois do maior. Aqui tu tinha a FIBO somente do candle, tá? Primeiramente faz a FIBO, se fosse para cima, tá? A FIBO dessa retração. Se desse, e veria
a FIBO da retração aqui. Como rompeu lá para cima e veio para cá, ele traria a FIBO da projeção e validação. Mas como a retração é menor, então se baseia primeiro nas fibras menores, tanto que aqui foi baseado no que? Na FIBO apenas desse candle. Tá? Então o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui o que? Tivemos um candle com maior volume até do que aquele primeiro ali, ó. Tivemos um candle com maior volume. E o que é aquele candle? É um candle tentando romper aquele topo, porque aquele topo é mais importante do que esse aqui. Fica de olho. E tem o que? Porque eu digo, fiquem traçando LTAs e LTBs que eu tinha, assim como aqui rompeu aquela LTB, basicamente foi um pullback. Não. Aqui também temos uma LTA. Que mania que eu tenho de pegar a ferramenta errada. Uma LTA. Tá? Procurem analisar o que? Temos um topo. Está difícil ser rompido, não só dessa vez, mas olhar o gráfico várias vezes. Onde já tivemos um candle vermelho. Então não dá muita bola para ele, porque não tem muito volume. Tá? E depois tivemos uma explosão. Mas porém um candle vermelho. Com volume. Fazendo um falso rompimento lá. Poderia fazer o quê? Poderia se confirmar a alta? Até poderia, mas para isso deveria ter um candlezinho aqui pequenininho rompendo para cima. A gente teve um outro candle não tão volume positivo, tá? Que não rompeu aquele topo. Se a pessoa é muito mais agressiva que eu digo, não tá nem aí para as entradas, mas também pega mais pontos, é o que? Olhar que esse candle aqui é um candle rompendo aquele topo lá, esperar o pullback nele, entrar no 38 com stop no... Com stop view, que tem essa ele bateu na LTA ali, pullback na LTA, entraria no 38 com stop lá em cima. Pessoa bem agressiva, 140 pontos com alvos esse candle para baixo. E a pessoa mais conservadora torceria para esse candle aqui ser um candle minúsculo, tipo esse aqui. Para quê? Para quando rompesse para baixo entrar no rompimento do candle. Tá? Nesse caso aqui nos 5 minutos, o que poderia fazer? Teria que aguardar um candle pequeno. Não teve um candle pequeno aqui. Tá? Não teve um candle pequeno aqui, mas a pessoa poderia esperar fazer, olhar a situação, ou seja, qual é a ponto de entrada aqui. Tu sabe que nessa informação sobre o volume, tu tem um candle gigante de volume negativo rompendo aquele topo lá. Quer entrar no fundo dele aqui, só que entrando no fundo dele com o stop lá em cima é muito caro. Onde é que é as pontos de tenteada? Tá? Tu tá vendo que já teve uma segunda tentativa de romper aquele topo lá que já tinha marcado e bateu exatamente no topo e voltou. Tá? Na virada do candle, aquilo que eu falo na virada do candle com o stop lá em cima. Tá? Fique marcando outra zona de topo, não tem uma outra zona de topo aqui. Isso aqui não é um topo, caiu, bateu um topo duplo, isso aqui é um topo falso, então rompimento daquele topo, isso aqui também é um falso rompimento daquele topo. Tu tem esse candle, basicamente um corpo entre um topo e o outro topo, tá? Tu tem esse candle aqui, que é de queda, que tem topo ali naquela linha. Tu tem este candle aqui com topo daquela linha, já tem 3, 4 vezes. Quando bater de novo aqui, tá? Tu pode fazer o quê? E tá vendo que é o 50% daquele candle de volume. Então o volume é de tomada de decisão. Tá? Já te deu 3, 4 chances de entrada, que poderia cair direto, poderia. Poderia entrar aqui no 50%, quando aí o stop aqui, ó, nesse aqui, ó. Porque aqui também tu tá vendo que tá fazendo outro topo. Aqui é topo, ó. Aqui é topo. Tá? Tá para tomada de decisão. E o que mais poderia ver? Sabe que o alvo disso aqui, se a pessoa é muito agressiva, já está vendo que o alvo disso aqui é rompendo aquilo que poderia esperar no 61, poderia, né?
Não estou olhando pivot point, não estou olhando nada, dizendo que tem pivot point aqui. O pivot point é mais um indicador que pode te dar a indicação de que ali poderia ser uma queda. Então, se a pessoa é bem agressiva, tem 2 pivot points aqui, entra no primeiro que stop no segundo. Tá? Se a pessoa é mais conservadora, espera dar uma formação, rompendo LTB pro back no LTB, rompendo LTA pro back no LTA. O que tem que olhar também? A gente tinha este candle aqui que é grande também. Fica reparando no que é. Qual é o segundo maior candle além daquele ali? Este aqui. Tá? Já tinha ido não para baixo, 200%, foi. Isso não vai dar alvo congruente lá para cima sobre o candle de volume. Tá? Olha lá onde é que foi este candle aqui. Este candle aqui foi no 161 daquele candle ali, que é o segundo maior candle que deu no dia anterior. Ou seja, o maior candle de volume do dia anterior, ele foi no para baixo, nessa congestão toda. E o topo daqui, na verdade o topo aqui no início do dia já estava no alvo do Marconi dele, que é o 150. Tá? Ele aqui, ó, se reparar, o fundo, aquela hora que ficou caindo, não veio, nem perdeu ele. E bateu no 61. Então já é 2 alvos ali, né? Como alvo ali. Este candle aqui, né? E alvo deste primeiro candle do dia aqui, que não é um candle, primeiro candle de volume do dia. Então já tem 2 alvos ali. Tá? Então o volume ele vai te ajudar nas tuas tomadas de decisões. Depois, qual é o candle com discrepância? Esse aqui. Esse aqui tá rompendo algum fundo? Não, né? O que rompeu o fundo foi lá. Tá? Ele tá rompendo algum fundo, mas daí tem que olhar o quê? Tem que olhar ver se não tem uma LTB aqui, uma LTA aqui, mas no gráfico mais passado. Tem que olhar um gráfico mais... O gráfico passado, ele é um candle de ignição, ele é um candle de... Repara, é um candle com volume discrepante? É. O que poderia fazer? Aqui não, fundinho. Ah, aquele fundinho. Como assim o fundinho? Não é um fundo, um topo? Um fundo? Rompeu aquele topinho, um fundinho ali, fez até um outro candle aqui também com o volume tentando romper. Tá? Se a pessoa é muito agressiva, entraria o que? Naquele fundo ali, ó, um stop no topo do candle de volume. Tá? Só que tem que ficar cuidando que, tá vendo que tem uma zona aqui onde só tem paviozinho para baixo. Ficar de olho nisso aqui, tá? E por quê? Porque isso aqui também na hora poderia ser um candle de exaustão, a última puxada do dia. Aquela LTBzinha. Poderia ser isso aqui. Tá? Rompendo LTB para voltar a subir. Sem problema algum. Mas a pessoa é bem agressiva, tá caindo, compra aqui com o stopzinho acima, com o alvo do candle para baixo. Tá, mas de ficar olhando o volume. Tem volume agora, tá subindo com volume? Não. Procura reparar qual o outro candle que deu aumento de volume. Este aqui vermelho. Ele é um candle comprador ou um vendedor? Ele é um candle tentando romper aquele outro fundo, ele pode para o fundo daquele candle de volume. Tá? Onde é que a gente pode entrar? Tu já está posicionado por esse aqui. Esse aqui, na verdade, apenas está te confirmando a direção que provavelmente vai dar. Ele é um candle vermelho e está aumentando o volume. O que se espera depois, quem não entrou naquele ali? Se espera que o próximo candle, tá, também seja de volume, tá? E aqui, ó, por isso que eu digo, façam LTAs, LTB curtinho, não fundo mais alto. É, né? Apesar daquela LTB já foi rompida, deixa ela no gráfico. Aqui não é fundo mais alto. Tá?
Quem faz LTB no LTA no time frame menor veria que aqui é um fundo, né? Um fundo mais alto que já foi rompido no outro candle. Tá? Entra na perca desse candle aqui. Daí tu vai estar perdendo aquele fundo, vai estar perdendo aqui. Qual é o teu risco? O risco do voltar para cá, 170 pontos. Qual é o teu alvo para baixo? O teu alvo para baixo é o candle. Este aqui que tem um volume maior, por enquanto ele é a base, até porque o alvo do candle daquele volume lá já foi atingido todos. Tá, então tem de novo o alvo do candle da FIBO para baixo desse candle aqui. Ou tem duas opções. Faz do topo da consolidação ao fundo da consolidação. Tá? E vem para baixo e fica olhando o volume. O volume aumentou, quando caiu ali, o volume aumentou. Já que a gente tem outro candle com bastante volume discrepante depois desse aqui. Tá? Poderia ser um volume de exaustão? Poderia. O certo era fazer o que? Um candlezinho pequenininho igual fez aqui e romper para cima. Tá? Qual é o teu alvo aqui? Aqui seria uma compra. Se rompesse para cima com volume, mesmo sendo candle vendedor, pode ser um volume de exaustão. Mas daí tem que olhar o gráfico passado. É um volume rompendo alguma coisa no gráfico passado? Se eu ver o preço, não me lembro do preço. Não, não era, né? O 250 que tinha o fundo lá. E o próximo fundo teu aqui é aqui, ó. Tá? Então, se aqui deu bastante volume e o próximo candle pequenininho rompesse para cima, tu poderia tentar dar na compra com um alvo abaixo. O alvo não stop abaixo desse candle. É contra a tendência? É, então faz o quê? Faz parcial naquele fundo ali. Mas o que aconteceu? Rompeu para baixo. Poderia entrar aqui na venda? Poderia, com stop aqui em cima. E alvo, este candle de volume aqui discrepante para baixo. Tá? Foi no último alvo? Não. O que aconteceu aqui embaixo? Outro candle é um volume discrepante? Não, mas é um aumento de volume. Tá? Se a pessoa é bem mais agressiva, poderia fazer entrada aqui para compra. E daí ver outras posições. Pivot Point não tinha aqui, porque já tinha caído 3 mil pontos. Mas fica vendo outras situações. Já é alvo de algum pivô lá de cima, é alvo congruente, é alvo de um canal, não sei o que. Fica olhando, aumentou o volume ali, fez um candlezinho chumbreguinho, bem pequenininho. Tu pode entrar no rompimento dele contra, até porque o próximo fundo lá em cima está bem longe. Ah, Marco, já faz isso aqui para cima que é meu alvo. Sim, mas é só o cara pálido, é só isso aqui pra cima. Tu vai entrar aqui com algo ali 300 pontos, tá? Quem é que faz 300 pontos? Ele tem setup de 100 pontos, tá? Entrando aqui, tu tem dois tipos de stop. Ou stop no fundo desse candle, baratinho, 130 pontos, só que o stop ideal é nesse fundo, tá? Ou tu quer ser mais conservador. O que eu digo mais conservador? Tu acha muito arriscado ficar tentando achar compra numa queda? Mesmo sendo arriscado 30 pontos, 40 pontos, faz uma LTB. Sim, uma LTB curtinha. E verifica. Quer esperar romper LTB, pullback na LTB, faz a fibra do candle ali, entrar no rompimento aqui da... Tirar essa porra dessa linha. Rompimento do candlezinho que bateu na LTBzinha, faz. Mas não esquece que o alvo para cima é o alvo deste candle aqui. Tá? Que sai no 61, que sai no... Tá? Naquele topinho ali, parcial ali, parcial naquele outro topo lá, não chegou aí. Até no fim do dia foi, né? Tá? O que é ser menos agressivo ainda, pegando uma LTB, não uma LTB tão curtinha, pegando uma LTB mais, pegar esse topo aqui, teve uma que bate bem ali.
Esperar romper aquela LTB ali pro back nela. E aí como é que se confirma? Aqui tem um outro candle, ó, com volume. Não é um volume maior do que aquele ali que é de exaustão, né? Mas é um volume. Ah, é um volume confirmando agora. Tá? Confirmando que vai lá para cima? Não sei. Não quer dizer, né? Pode ser um volume para tentar chegar aqui, ó. Tá, só bater ali e cair, pode ser. Tá, mas a ideia de ficar olhando é apenas fazer trade em situações que o volume é discrepante, ó. Ou o volume discrepante vai te confirmar o lado que ele vai ir, rompendo, o ideal é fazendo um candlezinho depois pequenininho, ou ele vai te dar um volume de exaustão. Olha esse baita volume aqui. Qual é que é o volume? É aquele lá de cima que originou a queda toda. Este aqui, segundo maior volume, tá? Segundo maior volume, ele te deu o quê? Na verdade é um volume de exaustão, porque ele te deu o alvo onde iria parar a queda, ó. Tá? Ele até te dava alvo na volta, ó, que estava te dando 50% dele, ou tá? Tudo é um somatório de coisas que vai te ficar de olho o quê? De olho se no final das retrações ou das projeções, os alvos não vai te dar um candle com bastante volume. Aqui deu um candle com volume, até deu, poderia dar um repique para cá. Ah, então vai bater no alvo do Marconi, deu um candle de volume, esse branquinho aqui, então vai lá para cima. Não quer dizer, né? Tu tem que ver a LTB curtinha, vai romper, você vai fazer pullback nela, tá? Tem que ver no gráfico passado, por isso que eu digo, primeiramente tem que olhar a movimentação do preço, né? Se o gráfico passado não está fazendo pullback naquele fundo perdido, tá? O volume e indicadores são apenas uma forma de tu ter mais assertividade para acertar. Assertividade para acertar é bravo, mais assertividade para te poder verificar um lado que o mercado vai ir, né? Mas o principal é a movimentação do preço. Se a pessoa ficar apenas reparando a movimentação do preço, vocês já repararam se tanto a LTB curtinha vai te dar alvos curtinhos, a LTB longa vai te dar alvos longos. Espera romper LTB, pullback no LTB. Aqui o cara para. A LTB longa vai te dar alvos longos. Lucas, com 5 minutos é difícil. Tá? Simples. Ah, vai romper aqui, vai fazer pullback aqui, vai para lá. Tá? Mas tem outras coisas para analisar. Não rompeu aquele topo. Se rompesse aquele topo lá e fizesse pullback neste outro topo feito aqui, daí sim vai para lá. Vamos ver aqui, nem fiz isso. Fico aqui para te dar alvo disso aqui. Poderia vir aqui nesse, esperar aqui. Nem foi tanta queda assim, né? Se a gente tem esse pivô aqui que não foi rompido lá para cima, eu poderia esperar os 200% e nem foi. Ah, caiu igual já capou 3 mil pontos, mas 3 mil pontos não veio nem no alvo desse triângulo aqui. Tá, mas a relação é volume, eu fiquei olhando essas coisas de volume aqui, ó. Acho que eu nem cheguei a ver esse, né? Qual que é aquele ali? Vamos fazer a fio dele, vamos ver se teve relevância. Acho que é o maior volume da semana. Este aqui. É aquele ali? Aqui, ó. Esse grandão aqui, ó, que foi para romper aquilo ali. O ideal é depois desse baita volume que dá um volume, um candlezinho bem pequenininho, para te poder entrar no rompimento do candle pequenininho para poder. Mas marquem, né? Olha lá, já te dava praticamente o topo do dia lá. E vamos ver, deixando essa fibra aqui na tela, se não deu alguma. Depois não chegou a romper, né?
Isso que é só um candlezinho de 5 minutos, tá? Que basicamente, ó, ficou um dia inteiro depois aqui, um dia anterior, que é da consolidação entre o 0 e o 100% dele, a zona de violino, tanto para baixo quanto para cima dele, ó. O que levou 5 minutos lá num dia da semana foi que demorou depois a zona da consolidação o dia inteiro. Vamos ver na sexta. Aqui, ó. Não era também o 150% daquele candle lá? Que tinha marcado lá 3 dias passados. Candle de volume discrepante. Então, diminui o zoom do gráfico. Olhem essas discrepâncias aqui, tá? E deixem marcado. Tanto no 5 quanto nos 60 minutos que for. Tá? Aquilo que a gente faz, né? Olha as discrepâncias. Qual era a discrepância da semana sobre volume? Maior volume da... Acho que na semana, que é a consolidação inteira. Maior volume eu acho que era esse aqui. Tem esse aqui também, né? As coisas vão se repetindo tanto quanto... Mas esse aqui é... O volume de decisão. O volume de decisão provavelmente vai dar para cima e vai dar para baixo. Tá? Muito pequenininho. Muito pequenininho. Peguem assim, essas formações assim. Um candle com um baita de um corpo e volume. Tem algum outro com baita de um corpo e volume? Esse aqui tem um baita de um corpo, mas não tem muito volume. Esse aqui também mas é um baita no corpo, mas tem baita no pavio também. Aqui também um baita no corpo com volume. Baita no corpo com volume, deu um trapzinho nele, zona de violino, óvulo para cima. Baita de um corpo com volume. Futuramente, queda de ontem, ó. Ontem, na verdade, ó. Baita no que, na verdade, isso aqui, né, também, ó. Vamos ver isso aqui. Olha aqui, opa. Esse aqui, ó, zona do violino dele, baita no candle e tem um volume acima da média. Só fazia esse trade no dia, tá caindo igual já capô, na verdade só foi no alvo do volume de um candle só. Isso que demorou, ó. Quantas horas? Vamos ver esse aqui que teve volume. Ah, é volume branco, é pra cima, quer dizer, ele não foi nem 5 pontos pra cima dele, é volume de exaustão. Tá? Alvo dele. Ficou um dia inteiro dentro da faixa de Gaza dele. Não rompeu o fundo. Aquilo que a gente fala, pode... Aqui tinha vários alvos aqui, né? Mais uma maneira de olhar o volume, né, pessoal? Trapzinho nos 60 minutos, aquele topo ali, não rompeu aquele topo lá. Alvo deste candle de mau, era o candle de mau volume de 3 dias. Tá? Para nós parece muita coisa, né? 3.000 pontos, vai cair o mundo, não sei o que, mas foi um alvo de um candle de 60 minutos, apenas isso. Tá, pessoal? O vídeo é longo, não tô nem aí, vamos assistir Netflix. Até mais.